né, assim. Bom, então, a gente está trabalhando, como eu falei, na detecção de focos de incêndio a partir do uso de redes neurais convencionais. Eu vou fazer uma breve exposição, né, da questão de redes neurais. Eu vou já partir para redes neurais convencionais, que é o que a gente está trabalhando por fim, né, de detecção de focos de incêndio. Mas aí qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder, vocês perguntem. Não tem muito problema de me interromper, eu deixo para o final, mas o importante é tentar, né, mostrar alguma coisa assim que ajude quem for continuar aí na equipe e quiser, né, acrescentar nesse caminho. Bom, aqui é um histórico, né, da questão das redes neurais, começando aqui por esses dois pesquisadores, né, que levantou essa questão dos neurônios, né, para conseguir montar, passar isso para máquina e tentar, a partir daí, tirar informações, né, poder ajudar nessa questão dos dados e análise para a computação. Depois, foi a questão desse perceptro, dessa arquitetura, que vai utilizar uma função, né, para ativar o neurônio. E aí, essa análise, né, essa analogia dos neurônios com as redes para a computação, elas começam a ficar mais consolidadas. A partir daqui, né, em 1960, na década de 70, até hoje, né, nos dias de hoje, essa evolução vai sendo clara e cada vez mais tem aplicações e hoje em dia tem sendo para quase tudo que vocês utilizam, né, desde celular, biometria, tudo isso no banco e tal, é a partir da questão das redes neurais artificiais. Então, começando aqui pela apresentação do neurônio e suas partes, né, os dendritos, o corpo da célula, né, o núcleo, o axônio, que é o terminal, e nessa parte da conexão aqui, que que tudo isso inspirou, né, essa questão dessa forma de representar, né, esse conjunto de perceptos, de representar uma função, na verdade uma soma, né, de função, para conseguir extrair uma saída e identificar ou chegar a um fim, né, que auxilia em diversos problemas cotidianos, né? Então, nessa nossa entrada aqui, a gente vai ter um conjunto de entradas, que seriam os nossos, né, núcleos, e teríamos os pesos, que vão sendo essas conexões geradas, e a partir, né, dessa função soma, ativação, né, que vai levar em conta essa função de ativação e essa convolução de pesos e entradas, vai gerar uma saída. É o que a gente quer. Então, os tipos de função de ativação, né, tem diversos tipos, mas os mais conhecidos, né, são função integral, sigmoide, tangente hiperbólica e essa rebu, que ela, para caracterização de imagens, né, ela hoje em dia é a mais utilizada. Bom, aqui na questão, né, dessa função soma e da ativação do neurônio, considerando essa função, né, que é um somatório das entradas com os pesos, e mais esse B, que é um erro, né, é o bias, que a gente chama, se aquele somatório, né, for menor que zero, for negativo, você não ativa o neurônio, e se for maior que 1, né, no caso, um limiar que você escolhe, que aqui
né, é o 1, você ativa esse neurônio. A arquitetura de uma rede neural artificial. O percepto é a arquitetura mais simples de uma rede neural. Os pesos são as sinapses, né, comparando a rede artificial com a rede neural, né, biológica. Os pesos vão ser essas sinapses, né, que é a comunicação entre os dados que você tem. O peso positivo ele vai ser sinapse excitadora, o peso negativo é inibidora. Os pesos amplificam ou reduzem o sinal de entrada, né, dependendo de como eles forem, né, positivos ou negativos. De forma geral, né, o processo de treinamento de um modelo percepto vai consistir em fazer com que o modelo aprenda os valores ideais de pesos e bias, lembrando que o bias é o erro. E o perceptron é uma rede neural de camada única, né? O perceptron de várias camadas é chamado de rede neural artificial. Bom, treinamento de uma rede neural. Basicamente, treinamento da rede neural é encontrar os pesos. O método principal para isso é o gradiente descendente, né, que vai visar encontrar um erro mínimo, e os pesos são atualizados até os erros serem pequenos. Né? Essa daqui é a função, né, que se utiliza para essa aprendizagem, né, de atualização de pesos. Quem for fazer, né, um aprendizado, for começar a estudar sobre isso, vai com certeza, né, se pegar um curso, né, para fazer, vai entender melhor essa questão, como que vai sendo, como que vão sendo atualizados esses pesos. Mas basicamente são funções simples, né? Não é nada muito complexo, mas parece complexo quando a gente começa a falar. Só que a questão é que é uma quantidade muito grande de interações. Então, de forma, né, que no fluxograma, o algoritmo, né, você inicializa os pesos aleatórios, ele vai calcular essas saídas. Depois calcula os erros, calcula pesos, né, que vão sendo ajustados, vai atualizando os pesos até o erro ser o menor possível. Né? Se ele é pequeno, o menor possível, ou até onde você achar que o seu modelo está legal, né, você pode parar antes dessa iteração. Mas então, se o erro for pequeno, você acaba o seu treinamento. Se ele não for, você volta, calcula e faz o processo de novo. A taxa de aprendizagem. Ela vai definir quão rápido o algoritmo vai aprender. Né? Basicamente, o nome já diz. Uma taxa alta, a convergência vai ser rápida, mas pode perder o mínimo global, né, do algoritmo. Tá? Uma taxa baixa, ela vai ser mais lenta, mas tem mais chance de chegar ao mínimo global. No geral, né, as pessoas tentam fazer com que tem um meio termo, né, entre essas questões. Então, na verdade, por isso que a gente fala que tem a muito alta taxa de aprendizagem, tem a baixa taxa de aprendizagem, tem uma alta taxa de aprendizagem, tem a boa taxa de aprendizagem, que é uma curva desse tipo aqui. Então, quando você for analisar o seu treinamento, né, as suas métricas de treinamento final, o ideal é chegar numa curva próxima a essa. O ajuste dos pesos. Isso eu vou comentar depois, tá? A parte de redes convolucionais. Bom, as funções de ativação, elas podem ser de dois tipos, né? Pode ser linear, na verdade, as funções elas podem ser linear e não linear. Mas no caso das redes neurais, a gente não utiliza linear. Porque se uma função de ativação linear não vai dar, não vai conseguir, né? Não vai importar quantas camadas ocultas a sua rede vai ter. Se o problema for complexo, né? Os problemas complexos geralmente eles são não lineares,
você não vai conseguir fazer o modelo aprender. Então, as funções, né, foram mais utilizadas desde não da implementação, mas do início, né, das redes neurais foram a função sigmoide, a tangente hiperbólica, como a gente tinha comentado, e hoje é essa função ReLU. Então, elas foram mudando dependendo do que, né, os profissionais foram vendo com o tempo, o que seria melhor para o modelo, o que faria o modelo aprender de forma melhor. Então, como aqui eu não sei, acredito que sejam de exatas, vocês, mas se não forem, mas de qualquer forma eu vou fazer aqui uma breve falar sobre a questão dessas funções, né? Por que elas têm essa desvantagem? Então, no caso, as funções, todas essas são lineares, né? Então, na função sigmoide, a desvantagem que foi observada é que para valores muito pequenos ou muito grandes de x, a derivada da função sigmoide, naquele ponto, ela vai ser muito próxima de zero. E esse valor vai tornar o aprendizado muito lento. Por que a questão da derivada? Porque o principal método de treinamento, que eu tinha falado do gradiente descendente, ele vai utilizar a derivada. Então, essa questão das derivadas das funções, elas vão afetar muito, né, o que você quer para o seu modelo. Né? Então, esse método, né, do gradiente descendente, para se aproximar do ponto de erro mínimo, para uma derivada próxima de zero, o método vai levar muito tempo. Na tangente hiperbólica acontece o mesmo problema, né, porque apresenta uma derivada maior do que a função sigmoide em diversos pontos do mínimo, garantindo um aprendizado mais rápido. Né? Então, tipo, ela tem o mesmo problema da sigmoide, né? De alguns pontos ela tem essa derivada zero, mas em outros ela não tem. Então, acabou que com essa evolução foi escolhendo, viu, né, que a função sigmoide ela seria melhor, a função tangente hiperbólica seria melhor que essa função sigmoide. Já a função ReLU, ela, né, não tem esses problemas. Então, ela, para todo valor de z positivo, a derivada da função nesse ponto vai ser sempre 1. E para valores grandes, né, de z positivo, a função não vai possuir uma derivada próxima de zero, como nas funções anteriores. Mas ela tem uma desvantagem, né, que ela não vai mapear os valores negativos de z de maneira apropriada, como é visível no gráfico, né, porque tudo aqui negativo vai acabar se tornando zero. Né? Mas ela falando que ela não é aconselhável a ser utilizada na última camada, porque não vai restringir a saída entre valores no intervalo de 0 e 1, como a função sigmoide. Então, é possível, né, também ter uma adaptação, usar mais de uma função, dependendo como o modelo foi construído, como, né, foi construído esse algoritmo da rede neural. Então, hoje também, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, também vem sendo realizadas adaptações dessa função ReLU. Então, as funções elas vão sendo estudadas, né, com as salas de comunicações, das aplicações que são feitas e vão sendo adaptadas para dar uma melhor resposta. Então, uma área que se atualiza o tempo inteiro. Né? Sempre aparece alguma novidade, uma função nova, né? A ReLU mesmo tem várias definições, um modelo que várias alterações, né, adaptações. E o modelo mesmo que a gente usa, ele utiliza essas adaptações também. A gente está utilizando, né, para as características. No caso das redes neurais convolucionais, né, que é um conceito apresentado por LeCun, em 1998. Essas redes são algoritmos computacionais que seguem o padrão de feed-forward, que é a alimentação, né, da rede, que a gente fala também que é uma alimentação da esquerda para a direita. Por
Por que da esquerda para a direita? Porque tem um outro processo que ele é da direita para a esquerda, que é o backpropagation. Mas voltando, né, esse padrão de feed forward, que ele vai conectar todas as camadas, a camada subsequente, né, seguindo o caminho de entrada para a saída da rede. Então, esse feed forward é a entrada para a saída da rede. A grande aplicação do CNN é para análise de imagens. Eu vou falar CNN porque é mais curto. E aí, nessa análise de imagens, as imagens, né, são convertidas para espaços de matrizes numéricas e atribui pesos, tornando-se possível simular essas sinapses, essas comunicações entre a rede. Ele vai manter o conhecimento adquirido durante o aprendizado e o ajuste dos pesos durante o treinamento é feito no processo de back-forward. Então, esse back-forward, que é o processo da direita para a esquerda, né, da saída para a entrada, ele vai ajustando os pesos da rede. Então, quando você inicializa com aqueles pesos aleatórios, o treinamento ele vai depois indo ajustando esses pesos através desse back-forward. Numa rede neural artificial simples, esse backpropagation, né, que é essa volta, é um processo só. Já nas redes neurais convolucionais, que são já redes neurais convolucionais com muitas camadas, né, que na verdade é o conceito, né, mais básico na questão de deep learning, que são essas muitas camadas, esse backpropagation é dividido em duas partes, que aí, quando vocês forem ver, né, vai ter o backpropagation 1 e o backpropagation 2. Basicamente, eles fazem as mesmas coisas, mas é só uma questão de poder, né, agregar e conseguir analisar todas essas camadas, né, ao invés de um só processo. Então, a rede, os pesos vão começar de maneira aleatória e vai, né, fazer uma predição. Se essa predição for ruim, o algoritmo vai aprender a diferença da resposta dada com a resposta que deveria ser. No caso, é o erro, né? Ele vai ver ali aquele desvio, né, entre aspas, do modelo dos dados, o modelo observado, o modelo que vai ser estimado, e vai fazer essa questão dos erros e a partir, né, tendo esses erros em cada parte desse backpropagation, ele vai atualizando os pesos. Então, o backpropagation é a volta na rede atualizando os pesos com erro. CNN são um tipo especial de redes neurais convolucionais, de redes neurais artificiais, tá? Que devia ser redes neurais artificiais, designados para processar dados como estrutura de grid. Então, ela é ideal, né, para a questão do nosso problema, né, que a gente vai ter imagens, vários pixels, e esses grids, né, de pixels, essas matrizes, a gente vai conseguir extrair características e chegar, né, a uma classe final, que é o que a gente, né, procura para identificar. Uma classe ou mais classes. Bom, basicamente, né, na rede neural convolucional, a gente tem a nossa imagem aqui, que a gente entra no treinamento. Eu falo uma imagem, né, a gente entra com bancos de dados de imagens, mas de forma, né, única, assim. Cada imagem dessa, ela vai passar por um processo de análise, né, vai começar com essa convolução, mais essa intenção, né, de não linearidade, que vai ser através daquela função de ativação, né,
que deve ser uma função não linear. Aí depois que você utiliza essa convolução, que na verdade é um filtro inicial, né, que vai tentar extrair mais as características mais importantes da imagem, porque, inclusive, essa questão de extrair características mais importantes da imagem difere de outros algoritmos, difere as redes neurais convolucionais de outros algoritmos, porque essa extração de características ela vai fazer com que você analise, a rede analise, né, aquelas características importantes. Então, é um algoritmo mais rápido, que diferente, né, de vários outros, que são muitos, né, que eu acho que não vale a pena ficar citando, mas ela vai diferenciar por conta dessa convolução que vai extrair essas características. Então, né, nessa primeira etapa de convolução mais a função de ativação, ela vai depois aplicar um pooling, né, que ele vai realizar um downsampling. O que vai ser isso? Esse pooling ele vai diminuir a dimensão da imagem, para então, né, depois conseguir carregar na rede, uma rede comum. Como assim? Esse pooling, ele diminuindo a dimensão da imagem, que na verdade é como se fosse um outro filtro também, mas ele vai diferir da convolução, porque a convolução, deixa eu mostrar aqui mais na frente nesse videozinho, que eu tinha feito, tá? Tinha feito no Bom, aqui tem um filtro, né, que é esse 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. E aí você tem a sua imagem, as características dela. Esse filtro ele vai passando mais de um pixel também. Dá para parar aqui. Ele passa mais de uma vez no mesmo pixel. O pooling ele não faz isso. O pooling ele vai, né, não tem nada a ver com pular, mas ele meio que realmente pula, né, com a palavra não tem nada a ver, mas ele vai pegando uma vez só aquele pixel, né, e aí ele vai diminuindo essa dimensão. E é diferente da convolução, né, mas basicamente nisso também. Então aqui a questão, já que eu estou nesse vídeo, né, a convolução, para quem já fez alguma matéria, não sei, de processamento digital de imagens, vocês, PDS tem processamento de sinais também, precisa de defesas de convolução, precisa, né, do uso de tratamento de sinais. Você, por exemplo, tem aqui, né, primeiro você está nessa parte, você faz uma multiplicação, convolução nada mais é também do que uma multiplicação, né? Então você está aqui, multiplica 1 vezes 1, e soma, né? Cada parte dessa aqui você vai somar. No final aqui deu 4. Então você anota aqui o 4. Porque 1 vezes 1, 1, 0, aqui dá 0, aqui dá 1, 0, 1, 0, 0, 0 e 1, 4. Passando, né? Aqui no caso a mesma coisa, deu 3. Só que você vai fazendo isso para toda a imagem, né? Você vai usando esse filtro no tamanho, né? Ele vai manter esse tamanho e vai passar por toda a sua imagem. E vai mantendo, né? Transformando nessa feição convolvida que a gente fala. Bem, então aqui, né, como eu tinha comentado, o pooling, né, ele vai diminuir a dimensionalidade das imagens para inserir na entrada de uma rede neural tradicional. O pooling ele vai passar uma vez só, e o que vai definir e diferenciar, né, as redes neurais convolucionais das redes neurais tradicionais vai ser a entrada. Porque antes você tinha entrada que era uma imagem com uma imagem bidimensional também, né? Porque aqui não está escrito, mas no final, quando você acaba
depois de aplicar, né, esse pooling, vai ter um outro processo que é o flattening, que ele vai transformar o dado, né, que é bidimensional, para unidimensional. E aí sim ele vai se submeter à sua rede densa. Então, a gente chama isso de pré-processamento, porque quando ele faz esse pré-processamento, ele está preparando essa imagem para entrar na rede, né, neural artificial. E aqui, depois disso, né, de todas essas camadas conectadas, você tem do seu banco de dados, que tem muitas imagens, né, pelo menos deve ter muitas imagens, você vai conseguir extrair as classes que você quer. Né? No caso, colocou, né, pássaro, o sol, enfim, a quantidade de imagens que você vai querer a partir do fim, né, que você busca. Comentei aqui, né, a evolução acontece utilizando esse filtro, aplicando o detector de características. Ok, isso aqui vai, aí no final, né, no final dessa convolução, você vai gerar um mapa de características. Explicando melhor nessa questão de detectores de características, só para dar mais uma pincelada assim, que é importante, essa questão de imagens, né, eles são matrizes que são aplicados filtros, né, ou kernels também, quando a gente escuta, né, muito essa palavra. O objetivo dos filtros é selecionar as características mais importantes, no caso, né, os pixels mais importantes. Quando é feita a implementação da rede neural, a gente define quantos filtros queremos que a rede vai escolher o filtro mais adequado para a base de dados. Então, tem também, né, filtros, você pode escolher diferentes filtros também para implementar nessa rede, pode passar o filtro mais de uma vez também, né, vai depender. Se alguém já fez alguma matéria de trabalhou com alguma coisa de processamento de imagens, né, de dados digitais, sabe que tem essa questão de filtros, né, que consiste, né, na imagem, quem processa assim, de uma forma mais clara, né, mais visível, não só no código. Às vezes tem um software, né, que mostram isso de forma mais nítida. Você consegue ver essa extração da característica da imagem. O próprio Photoshop, né, faz isso, mais acessível, né, necessariamente. Enfim. Então, esse retorno, né, que é o mapa de características, depois desses filtros todos que vocês colocam, né, também, né, é importante dizer que a convolução vai preservar a relação espacial dos pixels. Então, aqui, né, como que fica tudo representando a imagem, numa rede neural. Agora, a questão da função de ativação ReLU. Ela, como todas as outras funções que eu já tinha comentado, ela adiciona não linearidade no mapa das características, né? E o gradiente não desaparece se comparado com a função siglimoide. Como assim? Aqui, por exemplo, a siglimoide, ela vai ter um problema também de ter um limite, né? Ela tem aquele limite dela que é 1 menos 1. E aí, valores maiores, ela não consegue discriminar, né? Então, vai ficar só o mapa no final, vai ficar só 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí, na ReLU não, na ReLU você já consegue valores maiores, então você consegue, né, ter mais, você vai conseguir depois no final mapear mais diferenças naquela imagem, naquela matriz, né? Isso também vai te ajudar a ter uma melhor detecção final do seu objeto. Então, aqui, no caso, dá para ver, né, que a função ReLU também tem aquele problema de, se for negativo, ele passa para 0,
Então, aqui é menos 5, 0, 0, menos 5, menos 6,0. Então, algumas adaptações vão sofrendo, né? Algumas adaptações, a função ReLU vai sofrendo também, né? Para conseguir tirar essa questão de zerar todos os valores negativos também. Que aí vai adicionar, vai multiplicar por um valor, né? Como se fosse um fator, né? Na função. O método de detecção de objetos de passada única é, né, o YOLO, que é o You Only Look Once. Esse YOLO, ele teve várias versões, né? A primeira versão é a versão 1, ele não foi o primeiro. Os autores foram diferentes de algumas versões. A primeira não tinha notado, mas depois eu vou mostrar mais ou menos. Ah, tá aqui, Joseph Redmond. Eu vou mostrar também depois o site, porque eu não sei se. Vou mostrar o site da GitHub do ele tem, né, vários. É novo, é relativamente novo. A primeira versão foi em 2016, mas até 2020, né? Hoje já tem outro modelo novo, outra versão nova do YOLO, né? Ele vem sendo atualizado desde 2016, inclusive por outros autores, né? Que o Joseph, ele acho que ficou até a versão 2, depois outros vieram, né, implementando e melhorando. E a gente escolheu, né? No caso, eu estudando lá, eu analisei que o modelo que hoje tem sido utilizado para essa questão de, inclusive, de incêndios, né? Foi também uma parte de um projeto que eu tinha lido, né, um artigo, que o pessoal utilizou esse modelo, e aí tem gente que faz comparações dos diferentes modelos de YOLO e diferentes outros modelos, outros algoritmos também de detecção de objetos, né? Eles têm uns trabalhos assim, que compara, né, o desempenho dos algoritmos. E o YOLO, muitos deles, a maioria desses trabalhos, pelo menos para a questão de detecção de incêndios e detecção de objetos, eu vi bastante ele como sendo o melhor desempenho, né? Mas isso muda. Só que eu precisava escolher um para começar a trabalhar, e acabei que eu escolhi esse também, por conta também de documentação que eu encontrei. E, enfim, tem implementações, né, de algoritmos, o pessoal que já sabe, não sei qual é o nível de vocês, talvez maior que o meu, em questão de redes neurais, não sei, que fala-se muito no TensorFlow, no Keras, no PyTorch. Então, esse YOLO, por exemplo, ele é com PyTorch, né? Mas o primeiro YOLO ele foi com TensorFlow. Teve outro YOLO, que eu acho que é o V3, que eu tenho certeza que foi com Darknet, né? Então, hoje, no caso do PyTorch, ele é mais fácil de trabalhar que o TensorFlow, assim, de você conseguir fazer, né? Então, talvez ele seja mais uma caixa, um pouco, né, de caixa preta também, comparado ao TensorFlow, mas ele também tem sido bem utilizado e é mais fácil. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Pelo que eu já estudei, que eu já dei uma olhada e tentei analisar. Mas, dentro do mesmo YOLO V5, tem algumas alterações, né? Que aí o pessoal faz adaptações para um modelo, a gente fala que é large, né? Ou então um modelo mais simples. Isso vai depender do quanto do tempo que você tem, da sua capacidade de processamento, para conseguir, né, melhorar esse modelo também. Eu vou mostrar que eu fiz
mostrar essa questão de passar esse slide aqui, mostrar um pouco, né, da diferença de modelos. Bom, esse método de objetos de passada única, diferente de outros algoritmos de detecção de objetos, ele apenas precisa olhar para a imagem uma única vez para enviar para a rede neural. Então, isso já reduz um pouco, né, o tempo de treinamento dele. Então, ele vai utilizar uma rede neural única, usando as características da imagem inteira, para detectar múltiplas caixas, cada um contendo um objeto. Ele vai ser capaz de produzir todas as bound boxes e todas as probabilidades dessas detecções uma única vez. O que são essas bound boxes? São caixas que vão delimitar aquele objeto naquela imagem. Por exemplo, você tem uma imagem na praia, e nessa imagem tem uma criança, jogando bola, tem, sei, umas nuvens, um cachorro, né, diferentes objetos na imagem, mas você quer delimitar cada um desses objetos e dizer que tal, no final, para depois você passar em qualquer, fazer a sua validação, né, em qualquer vídeo, qualquer imagem, para dizer que aquilo ali, né, é uma bola, é uma criança, é um cachorro. Uma criança não, uma pessoa, né? Então, essas bound boxes, quando você vai treinar a sua rede, você faz um retângulo naquele objeto, né? Dizendo que aquela feição. Na bola você faz o retângulo, uma caixa, né? Naquela região da bola ali, tentando rotular da melhor forma, para mostrar que aquilo é uma bola. No caso da pessoa, faz um retângulo mostrando que é uma pessoa. Então, essa faz parte do treinamento da imagem, você dizer isso. No final, quando o modelo, o melhor modelo, o melhor modelo, no final, que você gerar, e você for utilizar ele, né, para o fim que você quer, ele também vai te dar uma bound box dizendo que aquela feição que você quer e a precisão daquela feição, né? Todas as probabilidades dessas execuções nunca vez. Dimensões pré-definidas, âncoras, de objetos anotados no conjunto de treinamento. Então, você vai fazer essas dimensões pré-definidas no conjunto de treinamento. A primeira versão do YOLO foi criada em 2016. A versão YOLO V5 vem sendo implementada por Glenn Joker, que é o outro, né, desde julho de 2020. Então, ele ainda está trabalhando nessas implementações do YOLO V5. Né? Bom, aqui a função de ativação, eu vou passar só para mostrar como a ReLU vem sendo adaptada. Então, da ReLU já tem a PreLU, que é a paramétrica, né, versão, que é a paramétrica ReLU, que ele já utiliza, né? Eu esqueci de apagar aqui. Show. Não precisa. Tá pequeno. Aí tem essa FreLU também. No caso, isso aqui é só para mostrar, né? Que no caso, essa Lick ReLU, ela gera, a partir dela, né? Começa essa FreLU também, que vai ser baseado nisso. Por exemplo, aqui tem o fator que eu comentei, né? Aqui no caso da Lick ReLU de 0,02, para tentar afastar esse valor constante aqui, né, de 0, 100, quando for negativo, e mudar essa questão. Então, aqui tem estudo sobre isso também, né, de qual função de ativação é melhor, qual adaptação é melhor. Aí o pessoal vai, né, trabalhando com isso também. Questões de classificação, detecção, segmentação e as diferentes funções aqui de análise, né. No caso, essa FreLU tem uma melhor taxa. Tá. Aí aqui na questão do banco de dados, né, que eu já tinha comentado, você vai colocar na rede. No caso do treinamento, né, os dados, você vai ter 3 tipos de dados: de treinamento, de validação e o seu teste. No caso ali, eu não gostei do teste antes da validação.
Mas... Não, mentira, tá certo. Treinamento, validação e teste. Teste é o final, né? Treinamento são os dados usados no processo de aprendizagem e vai ajustar os pesos da rede neural. Treinamento vai ser aquele conjunto de imagens que você vai rotular, você vai dizer quais são as bounds naquela imagem, né? Eu já passei aqui para a questão dos dados, eu estava no modelo, porque senão vai ficar meio ruim, né, de falar tudo depois no final. No caso, esse daqui é o GitHub do modelo, que a gente escolheu, está utilizando. Aqui, né, dentro desse modelo, né, eu tenho aqui a pasta, já baixei. Cadê? Dentro desse modelo, né, tem todo o conceito, né, de redes neurais. Tem aqui separado nos diferentes arquivos Python, a questão de ativação. Então, aqui, por exemplo, na ativação, mostra, né, diferentes CILU, tem outras funções de ativação, baseado nessa FreeLU aqui, que foi aquela última que eu falei, que tinha um bom resultado, né, comparado às outras. Então, aqui tem toda a questão de conceitos de redes neurais, dentro do modelo aqui da pasta. Então, basicamente, né, essa aqui mesmo, só vocês baixam aqui, ó, dá um downloadzinho, e leva essa pasta para o computador, desktop. Tá. Aí aqui ele dá o desempenho de diferentes modelos baseado em tempo, em velocidade de convergência, né, que você quer, para de obtenção do erro mínimo e tal. Então aqui tem diferentes versões, né, desse V5 já, né, também. Eu fiz um trabalho aqui para mostrar os resultados, eu escolhi essa S, essa L, né, que é um simples, um large, small e large, né? E aqui ele faz essa questão, esse estudo, né, com um banco de dados já disponível, né, um banco de dados muito grande, que se não me engano são 80 classes, né, que é do corpo dataset. Então esse é um banco de dados muito utilizado para quem né, começa a estudar essa questão de redes neurais. Só que nem sempre o que você quer vai estar nesse banco de dados. Então você tem que buscar várias imagens e montar esse banco de dados, que é o nosso caso, não está nesse banco de dados. Eu encontrei, já que eu estou falando na questão do banco de dados, tem nesse RoboFlow, que é um outro site, né, de banco de dados, que também tem vários, é bem interessante. Tem aqui para várias coisas, tal, vários fins, né? Dataset, identificação de várias identificações, né? E no caso tinha essa daqui, que era o Wildfire Smoke Dataset. Então, ele na verdade tem uma classe só que a gente precisa, que é de fumaça. Mas é um banco de dados, né, pequeno. Só que ele é bem interessante. Ele teve um resultado bom no treinamento com esse V5, eu vou mostrar. E, né, ele até mostra aqui, né, as informações. De treinamento são 516 imagens, de validação 147, e teste, né, que ele separou como 74 imagens. Bom, tá, é isso. Só para vocês guardarem a informação. Aí, voltando, né, no corpo dataset, foi o banco de dados, né, o banco de dados foi 80 imagens, 80 classes, que o modelo utilizou, esse modelo, né, o V5, utilizou para fazer o ajuste dos pesos do modelo já pré-pronto, né, arquitetura do modelo.
E a partir dessa arquitetura que a gente utiliza também, né, no nosso treinamento, ele você consegue adaptar pelo seu número de classes. Você não tem 80 classes, você só tem, no nosso caso, para esse Wildfire Smoke Detection, né, que é Smoke, você tem uma classe, que você quer detectar fumaça. Então, você, né, fala que o seu número de classes é 1. Então, a partir daquela arquitetura pré-treinada, pelo modelo, né, pelo YOLO V5, você informa só a sua classe que você quer. Aí, bom, para esse mesmo, né, treinamento que eles realizaram, com essas 80 imagens, aí aqui eles botaram só o desempenho desses diferentes modelos, né? Então, no caso large, tem um desempenho melhor que o outro small. Eu não ia conseguir treinar todos, né? Porque requer muito espaço de processamento, né? Então, não é simples assim experimentar. Também, para que eu vou ficar esperando todos os modelos só para ficar ir melhorando, né? Mas no nosso caso, é algo um pouco a mais, né? Porque eu não sei se vai querer ficar só na questão da identificação de fumaça. Então, um pouco de perda de tempo ficar tentando ver a melhor coisa para isso aqui, sendo que não está completamente fechado, né? Vou explicar como está sendo o nosso banco de dados. Bom, tá. Então, voltando aqui, treinamento, né? É o que eu comentei, você vai definir as bound boxes, que você vai dizer que aquilo, né? Você rotula a imagem, aqui está a pessoa, aqui está, no caso nossa, fumaça, né? Aqui está a fumaça. Essa imagem está fumaça, nossa imagem está fumaça, você delimita essas bound boxes. E joga no modelo, joga no algoritmo. A validação, você também coloca essas imagens. Você não coloca as mesmas imagens. Elas devem ser diferentes. Mas elas também têm que estar rotuladas por você, dizendo que ali eles vão. Porque ele vai separar, o algoritmo ele separa. Você primeiro mandou as do treinamento. Na validação, que vai ser um número menor, né? Vai ser uma parte menor desse modelo, desse banco de dados, ele vai comparar e ver. Peraí, aqui, né, depois que ele treinar o modelo, ele vai ir para a validação, para ver se ele realmente identificou ali como sendo fumaça. Identificou, né, tá legal. Mas ele vai botando, mostrando essas predições, né, vendo como ficou essa métrica para identificar tal imagem, né. Então, nessa parte, né, ele vai obter os melhores parâmetros e escolher o melhor modelo. Então, né, precisa, né, de imagem de validação. E a imagem teste, né, você vai definir depois qual acurado vai ser o seu modelo. Né, você não deve usar imagem do conjunto de treino nem de validação, porque senão você vai, né, você vai identificar a mesma imagem, vai ser muito fácil, né? Não necessariamente você vai estar com um bom modelo se ele está identificando a mesma imagem. Ele tem que identificar imagens diferentes, porque na vida real, né, você vai estar identificando imagens diferentes. Né? Inclusive não, é muito importante, né, como eu comentei, essa questão, vocês primeiro vão fazer vocês vão ver a questão do OpenCV, né, esses modelos de trabalho, né, com OpenCV, também, né, principalmente. Que o OpenCV, né, o que é? Uma biblioteca para você pode identificar, faz identificação da imagem, né, em tempo real. Então você consegue estar ali com a sua câmera, identificando a imagem que você quer a partir das definições, né, que você deu, no caso do modelo, né, do IODC. Mas a própria quando você baixa o OpenCV, vocês vão ver, né, fazer um desafio, vocês vão ver que eles têm um banco de dados próprios, que, se não me engano, é o próprio Google Dataset, né? Quando você carrega isso no seu computador, se você estiver com a sua câmera ligada, isso não é demorado de fazer. Assim que vocês instalarem o negócio e terem algumas informações de como que chega nisso, né?
Você vai estar com a sua câmera e vai estar passando diferentes objetos, ele vai identificar. Então, mas não é para tudo, né? Cada aplicação você vai acabar construindo, né? O mundo não tem só 80 tipos de classes, tem muitas, então você precisa construir seu próprio banco de dados. Então, né, isso daqui é uma divisão que aquele site que o Workflow indica, né, 70, 20, 10%, 70% para o conjunto de treinamento, 70% do seu banco de dados, né, ou seja, vai ser o maior número de imagens para o seu treinamento, 20% do seu banco de dados serão imagens para validação e 10% serão imagens para teste, né. Mas isso pode mudar, no caso, pode ser também, pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas quase, né, tem que ter uma certa, mais ou menos isso, coerência. E aqui devem ser imagens diferentes das reservadas para o treinamento, para a validação do teste. Erros nos conjuntos de dados, alguns erros comuns, né? Conjunto de validação e conjunto de treino. Às vezes, né, o ideal é estar assim, sua curva, né, quando forem rodando as épocas, né, que vai dar para entender melhor depois, né, mas eu vou meio que explicar aqui. É a função do algoritmo em que tudo acontece, né, você começa com forward propagation e back propagation, né, então você ativa, vai ativando os neurônios, então, na verdade, a cada época, né, ele vai passar na sua rede. Então, vai ser uma interação, né, total, assim, da rede. Então, você vai primeiro, né, definir esse número de épocas, né, que seria como se fosse o número de interações. Então, conforme o seu modelo for rodando, vai atualizando, vai aumentando esse número de épocas aqui e a curva vai sendo preenchida, né. Às vezes acontece uma parada antecipada, né, que por um erro no conjunto de treino, validação, essas épocas, né, você define um número e essa parada, tipo, falou, não tem mais como melhorar isso. Foi o que aconteceu com o nosso banco de dados de fogo, né, com as duas taxas que a gente tinha escolhido, com as nossas imagens, com imagens que eu peguei, né, de diferentes sites. Então, eu tinha setado também 300 épocas, só que ele parou, se eu não me engano, em 230. Porque não conseguia melhorar mais. Então, a gente está com esse problema, a gente está com esse problema de conseguir ver, né, onde que a gente errou, a questão de rotular a imagem, que é difícil, né, ter muitas imagens, quantidades muito grandes com diferentes, com a rotulagem, assim. Por exemplo, ainda mais fogo, fumaça que, dependendo da distância, elas tomam toda a imagem, então é difícil rotular. Então, eu tenho que ver essa melhor forma, né? Esse trabalho vai ser apresentado na CIAR, na Jornada de Iniciação Científica, e aí vamos ver algumas dicas que a gente tem, vamos tentar melhorar essa questão, né, de um banco de dados mais flexível para os nossos fins. Bom, aqui é a bound box que eu tinha comentado, né? Então, ela é assim. Ela vai gerar, né? Você marca aqui, você escolhe uma classe, né? Eu vou mostrar isso melhor com o programa que eu uso para calcular. Você escolhe uma classe, tem aqui a fumaça, né, na imagem, e aí elas têm as coordenadas dela, né? Essa caixa na imagem, que está aqui, né? Você tem umas coordenadas da caixa na imagem. Então é assim que ele rotula. São arquivos diferentes, né? Isso daqui é uma janelinha que a gente abre no programa para rotular, mas assim é instantâneo. Você está rotulando, ele cria numa outra pasta esse arquivo. Então é simples. Imagina a gente ter que escrever isso. Como que a gente vai, né, mostrar as coordenadas em cada imagem? Sei lá, às vezes 10 mil imagens, né? Vamos dar 10 mil imagens. Difícil, né? Pelo menos esses programas são criados para facilitar. Aí aqui, eu não sei até que horas eu posso apresentar, cara. Tá tranquilo, Raíza. Eu não sei, eu falo. Aí aqui, né, nesse
abrir o programa. Aqui está um banco de dados, né? Vou só mostrar. E esse programinha aqui, Run, ele vai rodar. Tem aqui as imagens do... As imagens estão aqui. Treino. Ah, mas ele é estranho. Bom, mas a gente vai colocar isso Não dentro da devem pasta. estar aí, é porque tá só pra Python Files ali, ó. Por isso que não deve Oi? estar aparecendo. Tá Python Files só, por isso que não deve estar aparecendo as imagens. Ah, é verdade, eu tô dentro do programa, porque eu tinha aberto aqui para... tá certo. Bom, então, tá aqui, obrigada. Tá aqui mais ou menos as imagens. Então, você coloca essas imagens dentro do que você quer, dessa pasta aqui, né? E depois você tem a pasta AudioBox. Essas outras aqui foram criadas depois, tá? Porque esse Fusion Dataset ele é criado com esse outro programa aqui, que ele vai fazer a divisão separada, né? Essa divisão do banco de dados. Mas eu, sinceramente, eu não gostei de utilizar ele, porque deu uns erros, assim, ele não estava catando algumas imagens, ele não achava o boundbox que eu tinha criado, né? Então, mas, de qualquer forma, tá aqui. Depois a gente pode usar quem tiver mais sorte. Bom, mas, basicamente, primeiro são essas duas pastas, né? BBbox underline DXT. Tem que ser escrito assim, porque tá assim no código, né? Ou então você pode mudar, mas também tem que mudar no código. E imagens. Aí você coloca as suas imagens primeiro, que são as imagens que você tem. Aí, tanto de imagem, tanto de treino quanto de validação. Ou você separa uma pasta para treino, train, e outra para validação. Né? Mas acho que não tem problema rotular tudo de uma vez, e depois pode usar esse programa, que ele vai dividir. Ou então você já separa, você mesmo separa e vai criando, né? Já separado, sem precisar usar esse trem. Bom, mas aqui considerando, né, todas as imagens, links, você roda esse run aqui. Vou escolher aqui logo. Basicamente, para rodar esse run, você precisa ter instalado o NumPy, o OpenCV, né, que aqui a gente porta como CV2, e rodar. Ele já está pronto aqui. Ele demora um pouquinho. Às vezes tem demorado. Aí ele já grava, ele já está salvo, né? Todas as imagens rotuladas que eu já tinha feito. Tá aqui, eu estou salvo já, né? Se eu passar aqui. Então esse é o nosso banco de dados da Minerva. Não é aquele Smoke Dataset. Que é esse aqui, porque esse aqui já vem pronto, já vem com as boundbox prontas e tudo certo. Essa imagem aqui, eu peguei, faz parte desse banco de dados. Só que eu demarquei, né, junto de outra forma, como eu achei que tinha que demarcar, que eu acrescentei no meu banco de dados. Mas se eu fosse usar só esse daqui, que é o caso, né, do primeiro banco de dados que eu vou apresentar os resultados, eu aproveitei a rotulação que vem, né, a rotulagem que vem no banco de dados, né, no site já, porque já vem com a pasta de BBbox, né, feita. Então é bem legal, porque já vem pronto. E às vezes essa questão de rotular pode ser o maior problema, né, da rede, porque são muitos dados. E por mais que o código ajude, ainda, né, é manual. Então você vai marcando. Por exemplo, eu vou desmarcar desmarcar esse novo aqui. Porque aqui não sei se vai dar para ver muito, mas tem uma fumaça aqui. Tem umas que dá para ver melhor. Mas eu sei que a fumaça está aqui porque tem meio que como se fosse um caminhamento, né, dessas imagens. Tem uma que aparece melhor. Então, por exemplo, aqui eu tinha setado, né, antes uma classe, que é a classe. Não, duas classes. Aqui tem duas classes. Aqui a 0 seria a minha classe Smoke. Deixa eu mostrar aqui. Essa class list que você faz é um TXT dentro dessa pasta, né?
do programa que eu utilizo. Então, aqui você fala, né, mostra as classes que você quer. Então, o Smoke é minha classe 0, o Fire é minha classe 1. Então, aqui eu mudo, tem uns atalhozinhos de teclado que eu faço para mudar. No caso, o S, ele muda para 0, o 1, né, ele muda a classe, o D, ele muda para a próxima imagem, o A para a imagem anterior. Bom, mas para marcar, eu pego o cursor, né, e seleciono aqui, só que aqui eu estou selecionando errado, porque aqui é Smoke. Então, é a minha classe 0. Eu seleciono aqui, classe Smoke. Aí eu fiz isso, na mesma hora que eu faço isso, ou ele cria ou ele corrige, né? Ok, aqui tem todas as Veerbox que eu, então no exemplo, todos os Veerbox que eu tinha feito. Como que eu vou achar qual é a minha imagem, né, para explicar agora para vocês? Aqui, ele tem esse processo, nesse progresso. Um processo de... Então, ele parou aqui nessa imagem 2412. Então, sei lá, 1412. Eu poderia pegar qualquer uma aqui, mas só mostrar certinho. 2412. Tá? Essa foi a imagem que eu acabei de rotular. Então, ele está aqui, ele cria na hora. Então, é uma forma de... Deixa eu fechar. Uma forma de rotular. Eu acho ele legal, assim, ajuda bastante. Bom, é isso, como você rotula, tá? E quando você for colocar no algoritmo, né, o seu ponto de treinamento, você põe, né, nas pastas, assim, dessa forma, a imagem e a pasta com esses arquivos TXT de rotulagem. Bom, a questão das métricas de avaliação de detecção de objetos, né, que é o final do modelo, você vai ver se o modelo está bom ou não. Então, você tem essa interseção sobre união, né? Intersection over union, né? Então, ao aplicar essa IOU, podemos dizer se uma detecção é válida, né? É um verdadeiro positivo, ou se não é válido, é um falso positivo. Então, isso daqui, na verdade, é como que o modelo conseguiu realmente marcar o seu objeto, né? Ele conseguiu marcar os seus objetos nas imagens. Então, ele vai ver se isso aqui é uma métrica para avaliar essa predição. As outras métricas são essa Precision e Recall. Então, Precision é precisão, Recall é sensibilidade. Né? Então, T e P é True Positive, FP é False Positive, né? False Positive aqui. True no inglês dele. E o FN é falso negativo, né? Então, aqui a precisão é a quantidade de segmentos que, dentre todos os segmentos classificados como positivos, pertencem à classe positiva. A sensibilidade é a quantidade de segmentos positivos que foram classificados corretamente, né? Essa sensibilidade é um rol. E o F1 é uma métrica que considera tanto a taxa de pressão quanto o recall. Seu valor tradicional é a média harmônica entre a precisão e o recall multiplicado pelo contraste 2. No caso aqui, os falsos negativos. O que é um falso negativo? O falso negativo quer dizer, um falso positivo é aquilo que você... que é o seu objeto, mas ele não marca como objeto. O falso negativo normalmente não marca, porque não é o objeto. O true positive é o objeto, ele marca. Então, né, a partir disso tem essas métricas. Né, você tem também no seu modelo, você tem bem escrito, né, qual é o índice de cada uma dessas métricas separadas. Mas a partir dessas métricas, dessas 3 métricas e mais essa, né, interseção sobre união, elas são conceitos, né, muito importantes para gerar uma métrica chamada
Average Precision, né, que é o AP. Bom, aqui só para, né, é uma curva que sai, né, no seu banco, no seu modelo, depois no seu treinamento, você consegue recolher essas curvas. Então aparece essa curva, né, Recall Precision, que é a curva PR, né? Então, para essa curva, por exemplo, né, que leva em conta uma curva ideal, é assim, dessa forma. Já uma curva ruim, já indo, né, nesse caminho aqui. Então, os métodos. A linguagem de programação e a plataforma. Estamos utilizando a linguagem Python. A plataforma eu escolhi o Google Colab, porque é fácil, né, para compartilhar entre as pessoas, né, tudo na nuvem fica mais fácil. E o Google Colab também está com uma opção muito legal que é o Colab Pro, que eu até precisei pagar esse último mês para conseguir treinar os 300 e poucos, porque eu não consegui com a minha conta. Eu treinava um modelo simples, só do largo eu não conseguia, ele parava. Mas, enfim, isso é uma questão também que a gente pode ver depois com a equipe que vai ser melhor, se roda o modelo no Windows ou não. Mas, né, se não tiver um computador legal, esse Colab Pro, o que ele faz? Ele empresta, né, uma GPU na nuvem. Então, ele vai rodar rápido e é na nuvem. Então, não tem problema de o computador ser ruim ou se o computador quebrar, pode acontecer. E no caso, essa GPU aqui é que vem código, se tivesse vem código. Tem a opção de você ver isso, né? Qual que você está utilizando, então é interessante. Eu acho que, não sei se todas, né? Todos vêm, para quem está no Colab Pro, vem essa P100, vem outras também, mas, por exemplo, tem Colab Pro e Colab Pro Plus, que aí é mais caro, e deve vir uma melhor ainda, né? Então, deve vir não, vem. Então, a rotulagem, eu utilizei esse Open Leveling mais um modificado, né? Que, na verdade, foi criado aqui, isso daqui é o GitHub, que é do modificado, mas a partir dessa Open Leveling, né? Esse Ivan Groove aqui, ele é um russo que ele trabalha numa empresa que é o It's Device. Então, eu vou mostrar até aqui, né, depois essa questão do It's Device. É uma plataforma que você consegue, né, tem essas métricas aqui, você vai vendo como está o seu treinamento, a taxa taxa, né, do treinamento em si, como está ficando, tem as curvas aqui. E é uma plataforma bem interessante para isso, de você salvar seus treinamentos. Né? Mas são muitas funções, na verdade, né? Então, nem eu sei ainda tudo que essa plataforma faz. Mas aos poucos, eu estou entendendo, mais ou menos. Então, aqui tem, deixa eu ver aqui, tem os projetos, né? No caso da SEAC aqui, aí está o eu estava na página certa. Ele guarda todos os logs que você fez, então é uma ótima forma de você guardar os seus dados, né? Bom, né, tá aqui. Aí, bom, aí tá a questão do aberto, que o Modify Open, desse programa aqui. Depois, quem quiser tiver interesse, pode abrir. Aí tá, aí é interessante esse canal aqui, né? Eu consegui muita coisa com ele, inclusive ele ensina como também instala, como faz instalação no Windows, no caso de Tilda, né? Que utiliza para conseguir fazer
o treinamento. Tudo que você precisa, ele acaba ajudando, eu acho muito claro. Até tinha mandado para a Carol também. Enfim, ele modificou esse documento. Aí tá, a linguagem, a plataforma, né, Wix para acompanhamento e treinamento gráficos. E bom, esse aqui é o primeiro banco de dados que eu tinha comentado, né, o RoboFlow, que é aquele para Smoke, né, para classe fumaça, então é uma classe só. Eu defini essa dimensão de imagem, né, 416 por 416, porque você não precisa definir essas imagens na entrada certinho. Imagina, cada imagem que você faz, você tem que passar para uma dimensão única, assim, né? E era mais um trabalho, você não precisa. O algoritmo ele faz isso. Então você define 416 aqui, pode definir um número maior, mas ele vai demorar mais. Né? E talvez não seja tão útil, dependendo do que você quer, né? Mas isso vai também dar questão de tempo, processamento, tudo isso. Ele precisa definir 300, né? Essas são as épocas, né, que eu já comentava. O modelo aqui está setado, na verdade aqui é o S, mas as métricas que eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar do large, que é o L, porque foi melhor, né? De fato, eu fiz os dois, fiz o S e o L, mas ele foi o melhor. Então, eu não vou ficar repetindo, né? Mas não foi tão melhor, mas foi melhor. Vou mostrar na tabela no final, né? Foi mais ou menos esse melhor. Então, aqui no código é isso. Eu vou abrir rápido o código também. Né? Então, aqui questão de contexto, aqui é pasta do próprio Colab, né? Que você está o seu conteúdo do modelo que você escolheu. Você pega, né, o arquivo de treino do modelo, aí insere o conjunto de dados, né? Isso aqui, na verdade, é um arquivo também de texto, que você pode ler, né? Esse AML, que está definindo o número de classes, as classes que você tem. Eu vou mostrar também depois. Aí aqui a imagem de comentários, 16, 300. Do box interval, deixei para 1. Esse save period aqui, eu botei 10. O que é esse save period? Ele vai salvando naquele Wix Empires, né? No seu treinamento, não necessariamente, eu acho que no TensorBoard também. Ele vai salvando, né? A cada 10 épocas, né? Ele salva um modelo. Você não precisaria disso, mas se você não fizer isso, eu acho que eu não lembro se ele ou salva todos ou salva só o melhor. Entendeu? Mas enfim, você pode, para analisar melhor, né? Você pode definir um número aqui. Aí aqui você calcula, você carrega, né, esse arquivo do modelo, que tem a arquitetura do modelo, do small, que é o arquivo de texto também, né, o YML. Os pesos, que tem um arquivo de pesos aqui, relacionados a esse modelo. Isso daqui foi o nome que eu defini, né, Aqui para o segundo banco de dados, aqui na verdade só vai mudar o meu dataset, né? Houston é os dados customizados, aí no código é a mesma coisa, você só escolhe. No caso aqui é o large também foi melhor para esse, né? Então os dois aqui deveriam ser de large, né? Ok? Mas só para mostrar que eu também fiz com essa. A mesma coisa aqui. Só, né, começando os datasets de várias fontes. Eu tenho anotado os sites que eu peguei, alguns foram alguns foram vídeos, né, imagens de vídeos de internet, outros foram alguns bancos de dados que eu encontrei, tá no próprio GitHub, tem gente que salva, né, mas enfim, foram de várias fontes. Pois é, aqui tá 123, na verdade, quando eu falei, aquela parada antecipada foi no 123. Eu setei para 300, mas ele parou com 123. Porque não melhorava, né? O melhor resultado dele foi na época 22,
Bom, aqui está o meu banco de dados 1, as métricas, né? As curvas estão muito fofas para esse que é aquele do fumaça, né? Do Smoke, lá do RoboFlow. Então, tá aqui a função de perda também está com uma taxa boa. Mas, assim, além dessas funções de perda, né? Que isso daqui é uma função de perda para um modelo legal, o principal que a gente olha, né, que é esse map, essas métricas, né, precisas de recall, de falado, e o map que ele vai se basear naquelas métricas que eu tinha comentado, né, tanto o Precision Recall, F1 e o IOU, né, IOU, né, de interseção lá. Então, esse map aqui, né, que é a Median Average Precision, ela é o AP. Só que como a gente tem uma imagem, essa média é né, a mesma para tudo. Então, é o meu AP esse aqui, que é uma classe só. Então, esse daqui é para o nível de confiança de 50%. Eu tenho um map fase 1. E para o nível de confiança de 95%, já é um map menor, né? Porque você precisa de nível de, não sei, se já fizer estatística, né? A questão dos níveis de confiança. Se você tem um nível de confiança de 5%, você reduz esse nível de confiança para de 5%, não, desculpa, 50%. Você reduz esse nível de confiança para tentar para definir. Não necessariamente é pior por isso, entendeu? Se vocês verem os artigos, né, esse map de 95% realmente ele cai bastante. Porque é difícil se você tiver um map de um nível de confiança de 95%, um map muito alto, quase um, seu modelo é muito bom, né? Pode até estar tendo problema, porque pode estar tendo um overfit, não sei, um overfit não. Pode você estar com conjunto igual, né, de validação de testes, desculpa, de teste para treinamento, porque eu não estou gerando um modelo igual. Então, é um modelo que ficou bom. Aí ele diz aqui, né, no que ele vai, né, e qual que eu vou até abrir aqui. Aqui para baixo você consegue caminhar melhor com isso, né? Então, no log ele fala qual foi a melhor época. Aqui são as épocas, tá vendo? Eu escolhi 300 épocas, então ele vai preenchendo isso. No código, né, aqui, eu mostro mais ou menos. Não sei se eu faço o código agora, se vai dar tempo, mas basicamente ele vai clonar as dependências, né, do modelo aqui, pelo GitHub. Você vai carregar o seu modelo. Quando você carregar, aqui eu achava que sido rodado, eu não vou rodar, ele vai criar nessa pasta aqui, que é o content, né, do Color. Aí ele vai criar a pasta do modelo aqui, né? Aí vai vir um rolo, posso até aqui no início rodar. Precisa. Tem que rodar de novo, porque depois que ele reconhece. Aí eu rodou de novo, ele vai reconhecer o que faltava aqui. Aí não dá o erro. Aí ele criou a pasta, aquela mesma pasta que eu tinha mostrado aqui, né? Aqui. Aí aqui você vai rodar e importar o PyTorch. Aí isso daqui foi um comando para você ver a que você está utilizando, né? No caso aqui, ó, eu não estou com o meu ambiente, a minha CPU ativada. Se eu ativar, ele me pede para rodar de novo, mas aí ele vai ver, né, aquela
CPU que eu tinha comentado. Vou parar aqui, ele... Aí tá vendo? Antes eu tinha essa CPU, sem o Pro. Na verdade, não tinha CPU. É GPU. Não tinha GPU, que é a placa gráfica. Aí aqui, se eu rodar aqui, já vai aparecer, que eu ativei. Então ele já escolheu a GPU e tal. Aí no content aqui, na pasta que gera, né? Esse daqui é content. Esse aqui, na verdade, é um link que você obtém aqui, né, desse short. Que você obtém, cada um tem o seu. No meu caso, eu vou escolher aqui para IOV 5. Show download code. Enfim, não vou logar não, mas é dessa forma. Ele vai, assim que você logar, ele vai te dar um link, né? Que não é o mesmo que o meu. Não, mentira, é o mesmo, sim, porque é o link do código. Mas enfim, isso daqui não é para simplesmente vocês copiarem, porque eles querem que a pessoa faça login, né, na página e tal, e, né, tem o seu para acessar. Então, enfim. Aí carregou o banco de dados lá, né? Isso daqui, quando você faz isso, automaticamente já carrega o banco de dados deles. Para o nosso banco de dados é outro processo, você tem que carregar de outra forma, né? Da forma que você preferir. Enfim. Aí, aqui é o arquivo data, né? Aqui ele vai ler. Aqui, ó. Isso daqui, na verdade, é opcional, porque eu pelo menos preferia, eu não rodo isso, eu preferia setar, né? Esse daqui é você vê os pesos, né, do modelo S, Small, que tem aqui, que é tá vendo, por 80 classes. Então, a arquitetura é assim. Aí você, no final, eu peguei a arquitetura do modelo, né, copiei, colei, só mudei o número de classes. Aí eu setei para 1. Quando o modelo é o large, você, né, muda, é outro. Então, você tem que... Não é isso aqui, é outra coisa. Então, você tem que... Deixa eu ver se aqui está com large. Não, esse aqui também é assim. Tá. Mas aí você muda, né? Quando você quiser mudar o modelo, você muda isso aqui. Aí, bom, esses aqui são os modelos que eu tinha comentado. Eu escolhi esse Small e esse Large. O Large foi melhor, né? Como previsto. E aí, aquilo que eu tinha falado. Eu não vou rodar agora porque vai gerar vai ser o processamento cansativo, né? Que todos os livros. Só que cada época que vai rodando, aqui, né? Vocês estão vendo que vai até a 300 sem problema. Ele vai adicionando, e aqui você já tem como ir acompanhando, ó, como que tá o AP aqui, o MAP aqui, né? 0,9915, quase 1, tá ótimo. Aí, no final, sucesso aqui, ele vai carregar lá o caminho no Bits and Bytes e pronto. Então, é isso. Aí, bom, esse Tensor Board também, você consegue ter essas métricas, mas, né, não é uma plataforma tão completa como o Bits and Bytes, mas você consegue obter essas mesmas métricas. Mas, por exemplo, na Bits and Bytes, você consegue também carregar o seu banco de dados, tá? Eu tive um problema, eu consegui carregar um que eu tinha rotulado, eu tinha começado a rotular, mas quando eu rotulei o outro, que era o completando, não consegui. No final, eu tive um problema com o meu computador, né? Então, eu tive que pedir emprestado essa parte final, e aí tive que instalar de novo a questão da FLUDA lá, para tentar enviar o banco de dados para o Bits and Bytes. Acabou que eu utilizei o Google Drive mesmo, tá? Mas sem problemas. Qualquer coisa que quando tiver em dúvida, né, de implementar
um banco de dados assim, para passar, é só falar comigo também. Aí é isso, aqui é a questão do teste, né? Você, depois de treinar aquilo, você testa num vídeo, ou também nas próprias imagens, né, que você já tinha submetido, né? E testa o modelo. Você vê, né, o vídeo rodando. Eu tinha até um aqui, eu não fiz dessa vez, mas não sei se eu vou achar. Que eu... Deixa eu procurar. Bom, então, né, aqui das métricas. Então, tudo bom, né? Tinha comentado, né? Lembra daquela Precision Call, são esses gráficos aqui, mais à frente. Esse daqui é o mesmo, né? O mapa que ele vai indicando. Mas tem o gráfico, né? Que é a curva da Precision, a Recall e a PR. Que aí, lembrando, né? A curva ideal. Tá bem próximo, dá pra ver, né? Sim, tá legal. Então, foi um bom treinamento. A F1 aqui também, que é uma coisa legal. Esse daqui é a matriz de confusão. Matriz de confusão, né, para quem não sabe, no caso aqui, ele mostra, né, essa porcentagem de marcação de true, positive e negative. No caso aqui, os preditos, né, os verdadeiros, aqui, no caso, smoke, e background FN, né, false negative, ele marcou 0.04, mas acertou 0.096, smoke. Como é uma classe só, ela é dessa forma. Né? Quando eu mudar para outro banco de dados, vocês vão ver que ela vai mudar, né? Vai aumentar uma classe. Banco de dados 2. Curvas completamente diferentes. O API aqui ficou entre 0.3 e 0.4. 0.3 e 0.4. O 0.95 ficou muito, né, pior. Então, não tá legal. Tem que ver como foi essa rotulagem, como que deve ser quando essas imagens, né, tomam grande parte da tela, porque não são imagens concentradas, né, como esse smoke ali distante, você só marca que é daquele banco de dados. No meu que eu escolhi, mesmo escolhendo, né, que o ideal é você escolher o banco de dados, ele está mais completo que aquele smoke, porque eu escolhi imagens distantes, próximas, de noite, de dia, que é o ideal, né, tentar escolher o banco de dados dessa forma. Mas, em compensação, não ficou bom por algum motivo. No caso, né, a forma de rotular, não sei se não pode rotular uma imagem dentro da outra outbox. Então, tem que ver, né? Eu tentei seguir o que eu via na questão do smoke, mas as imagens, por serem muito próximas, acabou que alguns corpos no meio, né, tipo árvores. A imagem, às vezes, o fogo estava aqui, depois vinha um galho, aí vinha o fogo de novo. Então, é difícil discretizar isso. Né? Mas é difícil o modelo também ficar muito bom assim na primeira implementação, né? Quando a gente vai construindo um banco de dados. Então, tem que ir analisando, é um processo que não é tão simples assim. Aí, aqui, essa figura completamente diferente do ideal, no caso a PR, né? A FECUB, ela também, a PR, ela, quando era para ser assim, ela tá, né, ruim. F1 curvo, completamente diferente. E a matriz de conclusão aqui, né, com mais uma classe, ó, ruim. E smoke só 0.3, 30%. Fire, só 0.37, marcou até melhor, mas ruim. Então, a missão é essa, melhorar essa questão do banco de dados. Então, o banco de dados do RoboFlow, né, para o modelo large,
o modelo S, que eu tinha comentado que ia falar. Foi melhor, mas não foi tão melhor. Mas tudo bem, teve uma melhora, né? E talvez por não serem tantas imagens também essa distância foi um pouco menor, né? É um banco de dados relativamente pequeno, né? Você ter 700 e poucas imagens. Bancos de dados geralmente devem ter milhares de imagens. Mas milhares também, mas por exemplo, eu já vi artigos que tratam sobre essa questão de fogo, né? Que tinha 3.000 imagens, artigos publicados. Então depende também do que você quer, né? Da classe que você tem, do objeto que você tem. Não necessariamente você precisar ter 100.000 imagens, né? Não sei, não necessariamente. Então, depende de tudo como o seu modelo, né, for